Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Na caixinha de perguntas que eu abri alguns dias atrás, tiveram algumas perguntas sobre como estar na Itália de forma legal. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de vistos para quem pretende sair do Brasil e vir para a Itália, beleza? Então fique comigo até o final desse vídeo, curte aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que é muito importante, e mande esse vídeo para um amigo que deseja vir para a Itália, beleza? Então, vamos pro vídeo. Bom, se você tem vontade de conhecer a Itália, quer passar um tempo por aqui, mas não sabe como realizar esse sonho de forma legal e principalmente segura, ou ainda visitou o país, quer se mudar de maneira permanente, mas não sabe por onde começar, nesse vídeo eu vou te apresentar algumas informações necessárias para solicitar o visto para a Itália, em quais casos ele é obrigatório e quais são os tipos disponíveis para quem é brasileiro. Aí você me pergunta, mas brasileiro precisa de visto para entrar na Itália? Brasileiros possuem livre circulação por até 90 dias dentro da zona Schengen, que inclui 26 países da União Europeia. Ao final de 2023, no entanto, será necessária uma autorização do ETIAS, como eu falei anteriormente. No canal, eu tenho um vídeo falando sobre ETIAS. Quanto custa o visto para a Itália? Depende. O preço do visto para a Itália, com duração superior a 90 dias, varia de acordo com o motivo da viagem e pode custar de 50 a 120 euros. E onde tirar esse visto? O visto deve ser requisitado antes da viagem em um dos consulados italianos no Brasil. Aí você fala, preciso de visto para ir para a Itália? Sim, depende do seu objetivo. Não é segredo que a Itália é um dos países encantador. A gastronomia, as belas paisagens, a língua e a herança histórica italiana são o suficiente para fazer qualquer viajante estender a sua estadia aqui. Mas uma pergunta deve ser feita: como deseja passar o seu tempo aqui? Até o final de 2023, o visto de turismo para a Itália não é obrigatório para os cidadãos brasileiros que permaneçam no país por até 90 dias. Nesse período, você, brasileiro, pode circular livremente pelo país, inscrevendo-se inclusive em cursos de curta duração, abertos para estrangeiros. Ao final deste ano, porém, os países do espaço Schengen passarão a exigir o ETIAS, que garante a livre circulação de turistas em 26 nações da União Europeia, além da Islândia, Noruega e Suíça. O pedido da autorização deve ser feito antes da viagem pelo site oficial da instituição. No entanto, existem algumas regras para o turismo. A livre circulação é permitida por 90 dias em um período total de 180 dias. O descumprimento é considerado crime pelas autoridades italianas. Por isso, fique atento. Se quiser estender sua estadia por conta própria, você corre o risco de ser deportado. Caso você precise ficar no país por um período que supere a 90 dias, solicitar o visto para a Itália é obrigatório. O pedido de visto para a Itália, além desse período, deve ser obrigatoriamente feito antes da sua viagem, enquanto você ainda estiver no Brasil. O formulário de requerimento é online e deve ser preenchido em um dos sites dos consulados italianos no Brasil. Então, você que deseja permanecer em solo italiano por mais de 90 dias possui algumas opções, mas deve ficar atento à documentação exigida. Além disso, o preço de cada tipo de visto também são variáveis. De modo geral, tudo depende do motivo da sua permanência. Sendo assim, se você deseja estudar na Itália, morar legalmente no país, se aposentar em terras italianas ou trabalhar no país da bota, o visto é um pré-requisito inevitável. Então, eu vou te passar os tipos de vistos que você pode solicitar. O primeiro é o visto de estudo e pesquisa aqui na Itália. Se você está pensando em estudar na Itália e quer se matricular em um curso que dure mais de 90 dias, você vai precisar de um visto. A solicitação é válida para curso universitário, intercâmbio universitário, cursos de línguas semestrais ou anuais, pós-graduação com especialização, MBA, mestrado e doutorado e até mesmo para estágios. Quais são as condições do visto para estudante? O visto a ser solicitado nesses casos é o visto de estudante. Além da documentação obrigatória básica, é necessário apresentar também inscrição nos cursos de graduação e ou pós-graduação, comprovante de hospedagem ou declaração de hospitalidade por parte de um cidadão italiano ou estrangeiro que reside na Itália, comprovante de renda que ateste todo o período de permanência no país. Condições para vistos para intercâmbio ou estágio. Caso você seja estudante de intercâmbio ou estágio, você deverá apresentar também
o documento que comprove a admissão no intercâmbio ou estágio, como uma carta de aceite emitida pela Universidade Italiana. E quanto custa esse visto? Em todos os casos, o custo do visto varia em torno de 50 euros e vale exatamente o período de permanência no país. O visto de trabalho para a Itália também permite a possibilidade de trabalho no país. São vários os tipos de visto de trabalho e o mais comum é o visto para quem já possui um contrato. Assim como o visto de estudante, o visto de trabalho exige um contrato assinado como documentação prévia pela sua autorização. O Comune é o local que centraliza as demandas dos moradores e imigrantes de uma cidade. Sendo assim, a documentação a ser apresentada, além dos documentos obrigatórios, inclui a autorização concedida pelo Sportello Unico per l'Immigrazione, através do pedido feito pelo consulado ou embaixada. Vale lembrar que antes de sair do Brasil é obrigatório ter um contrato ou pré-contrato de trabalho. Caso você seja autônomo, avulso, empreendedor ou freelancer, as regras mudam um pouco, dependendo do tipo final do trabalho. Desta forma, os documentos específicos a esse tipo de solicitação, além dos comuns a todos os tipos de vistos, são os seguintes: comprovante de alojamento, imóvel alugado ou comprado, hospedagem na casa de um cidadão italiano ou estrangeiro regularmente residente na Itália, comprovante de renda que cubra todo o período de permanência no país e supere o mínimo de renda anual de imposto de renda, que atualmente são 8.500 euros. Atestado relativo à individualização da atividade de empreendedorismo e dos recursos econômicos emitido pela Câmara de Comércio local, que não pode ser inferior ao triplo da renda anual do empreendedor. Autorização da questura. Questura é a delegacia da Polícia Italiana responsável pelos assuntos de imigração. E quanto custa esse visto de trabalho? O custo do visto de trabalho, independentemente dos casos, vira em torno de 116 euros. Visto de trabalho para investimento. Para quem quer investir na Itália, o governo prevê também um visto para empreendedores. Os pré-requisitos são os documentos obrigatórios e autorização do Comitê Investidor Visa for Italy. E quanto custa esse visto de investimento? O preço, nesses casos, varia em torno de 116 euros também. Visto para a Itália para visita de motivos familiares. Existe um tipo de visto para a Itália para quem tem parente de primeiro grau, como filho, pais ou cônjuge. Assim também é fundamental entregar toda a documentação exigida acompanhada de autorização concedida pelo Sportello Unico per l'Immigrazione através do consulado ou embaixada. A data de emissão não pode ser superior a 6 meses. Em caso de filhos menores de idade, é obrigatório o consenso de ambos os pais. Comprovante de status de família é um documento emitido pelo governo italiano que comprova o grau de parentesco entre requerente e o familiar do cidadão italiano. Esse tipo de visto vale também para cidadãos estrangeiros, regularmente residentes na Itália e portadores de permesso de soggiorno permanente. E quanto custa esse visto? O visto varia em torno de 116 também nesse caso. Por último, o governo italiano prevê outros tipos de vistos para a Itália que não se enquadram nos tipos mencionados acima. São casos particulares, como eu vou te falar agora. Residência eletiva. Se você pretende se mudar para a Itália, se manter com suas rendas e aplicações estrangeiras, você pode entrar com um pedido de visto para a residência eletiva. É o visto buscado pelos aposentados que querem residir na Itália. Claro, você precisará demonstrar que não pretende trabalhar ou fazer negócios no país. Por isso, o governo italiano, além dos documentos obrigatórios, exige também comprovante de renda detalhado, disponibilidade de residência na Itália em imóvel alugado ou próprio. Como na maioria dos casos, o visto varia em torno de 116 euros. Cidadania italiana. Se você está pensando em ir para a Itália, reconhecer sua cidadania italiana, saiba que infelizmente não existe um tipo de visto específico para quem está no meio de tal processo. Em contrapartida, se você já se encontra em território italiano ou ainda não fez a sua viagem, eu tenho boas notícias para você. É possível pedir o permesso de soggiorno pela terza cittadinanza diretamente nas questuras, aproveitando o visto de turistas com duração inferior a 90 dias. Eu tenho um vídeo que falo especificamente sobre reconhecimento de cidadania italiana. E quanto tempo demora para tirar o visto italiano? O visto para a Itália costuma ser emitido, em média, uns 3 meses após o pedido. Na verdade, se trata de um prazo um pouco subjetivo, uma vez que quanto mais complicado o requerimento, mais tempo levará para ser analisado.
Nesse caso de visto de estudante, o prazo costuma ser de 1 mês mais ou menos. Para visto de trabalho, dependerá sempre do tipo de trabalho. O prazo é de 30 dias para quem já possui um contrato de trabalho. Por outro lado, esse prazo pode aumentar para autônomos, podendo chegar a 120 dias de espera. E o que fazer quando você chega na Itália? Com o visto em mãos, a tão desejada mudança chegou. Uma vez aterrissado no país da pizza, chegou a hora de solicitar o famoso permesso de soggiorno. Uma vez no país, é obrigatório solicitar o permesso de soggiorno. Esse documento, cuja tradução poderia ser algo como permissão de estadia, nada mais é do que uma autorização por parte da polícia à estadia a um cidadão do Estado não membro da União Europeia, como no caso do Brasil. Esse documento é obrigatório para poder estabelecer-se no país, mesmo que você possua também um visto. Aí você me pergunta, como assim? Além do visto eu vou precisar de um outro documento? Sim, é a burocracia italiana. Bom, somente o visto para a Itália não é o suficiente para a estadia legal. O motivo? O visto italiano é um visto de entrada, visto de ingresso, mas não de permanência, como previsto em outros países. Justamente por esse motivo, tal documento é essencial para sua estadia superior a 90 dias. Sem ele, você não pode alugar casa, emitir carta de identidade e, consequentemente, não terá acesso ao Sistema Sanitário Nazionale, uma versão italiana do SUS brasileiro. Por isso, assim que botar o pé em terras italianas, vá direto a uma questura ou correios e solicite o seu permesso de soggiorno. O pedido deverá ser feito em até 8 dias do seu ingresso no país, então fique atento. Documentos necessários para permesso de soggiorno. Para não ser pego de surpresa, vou te passar aqui quais os procedimentos para entrar com o requerimento de permesso de soggiorno. Antes de mais nada, o tipo de permesso de soggiorno vai ser idêntico ao tipo de visto para a Itália, solicitado antes de embarcar. Então, se você tem um visto de entrada de estudante, o seu permesso de soggiorno será um permesso de soggiorno per studio. E assim vale para todos os outros tipos. Os documentos necessários para requerimento do permesso de soggiorno são módulo preenchido e assinado, fotocópia do passaporte, no caso 4 cópias, fotocópia da matrícula no curso desejado ou contrato de trabalho, fotocópia do seguro-saúde que cubra o período permanência no país, marca do bolo, um selo fiscal, custa em torno de 16 euros, pagamento da taxa, em torno de 40 euros, para um período inferior a 1 ano, ou 50 euros para um período superior a 1 ano, equivalente a 2 anos, mais ou menos. E como solicitá-lo? Para solicitar o seu permesso de soggiorno, você terá que ir à questura local ou até a agência do Correios, a poste italiana, pegar o kit, a banda gialla, um envelope amarelo que contém todos os documentos a serem preenchidos. Esses documentos deverão ser entregues no local onde foram retirados. Ao dar entrada no kit, você receberá um comprovante de recebimento da questura. Esse recibo passa a valer como documento oficial, mas provisório de estadia. No caso de estudante, o intercâmbio universitário, é a própria universidade quem se disponibiliza como trâmite entre a questura e o aluno estrangeiro. A questura é um órgão policial que controla a documentação de imigrantes. Vale lembrar que é ilegal trabalhar em período integral com visto de permesso de soggiorno de estudante. No entanto, é permitido trabalhar em meio período, máximo 20 horas semanais. Você que está tirando a cidadania e se encontra na Itália, como mencionei anteriormente, existe a permissão especial para quem está buscando reconhecer esse direito. As pessoas que já entraram com o pedido de cidadania e já possuem o permesso de soggiorno pode pedir o permesso de soggiorno per attesa cittadinanza. Esse tipo de permissão garante o direito ao trabalho e inscrição no Sistema Nazionale. O permesso de soggiorno físico costuma ficar pronto, em média, após uns 3 meses. Você receberá em casa pelos correios, por isso, necessidade de ter um endereço fixo no país. Há relatos de quem tenha recebido após 6 meses, assim como pessoas que tiveram que buscar o documento na questura. Nesse caso, não se desespere. O recibo, mencionado anteriormente, serve como comprovação de sua situação legal no país. Bom, eu tenho uma dica final para solicitar o visto para a Itália. Para saber quais documentos são necessários para cada tipo de visto, o site Visto per Italia do governo italiano possui um simulador de visto bem completo. Para saber qual é o consulado italiano no Brasil que atende a região onde você mora, visite o site da embaixada. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo te ajude de alguma forma. Então, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui o final e até o próximo vídeo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still